A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus inunde a sua vida e que seja abundante sempre em sua vida. Nós estamos aqui para refletirmos, estudarmos a sexta lição de nossa escola bíblica dominical para os nossos juvenis, da faixa etária entre 15 e 17 anos. E já gostaria de pedir para você que se inscreva em nosso canal, no canal da Escola Bíblica Dominical, e também marque como joinha, dê seu joinha nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, que com certeza outras pessoas também serão abençoadas e também irão refletir a respeito do nosso tema de hoje e que, por sinal, está muito interessante, está muito bom. Hoje nós iremos falar da base do cristianismo no geral, do que fundamentou toda a narrativa do perdão do cristianismo. A nossa lição 6, ela vai trazer o assunto sobre a crucificação de Jesus. Nós iremos estudar hoje sobre a crucificação de Jesus, aqui da nossa lição dos juvenis, lição de número 6. Estamos aqui indo para a lição de número 6 e vamos estudar a respeito da crucificação do nosso bondoso Salvador. Por isso o cristianismo ele existe baseado no amor, porque o ser humano ele não era capaz de fazer algo para viver sem pecado e não era capaz também de justificar-se. E aí veio Jesus, morreu na cruz do Calvário e justificou nos substituiu, morreu em nosso lugar. E nós iremos refletir a respeito disso, a respeito desse feito tão magnífico e tão incrível. E sem maiores delongas, nós iremos hoje estudar a respeito da crucificação, e o nosso texto áureo encontra-se em Isaías, capítulo de número 53 e versículo de número 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto é maravilhoso, é magnífico. Eu vou repetir mais uma vez. Isaías 53, versículo 5 diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Magnífico. Deus seja louvado. Os objetivos da nossa lição de hoje, como aqui é uma pré-aula, mas também é voltada para qualquer pessoa que queira refletir um pouco conosco, é descrever a semana da crucificação, o que houve aí durante essa semana, explicar o porquê Cristo é o Cordeiro e propor aos alunos um compromisso com a mensagem da cruz. É isso que você, professor, precisa alcançar com os seus alunos, com a sua turma. Louvado seja Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas capítulo 23, do versículo 33 até o 46, que diz da seguinte maneira: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus foi crucificado junto com pessoas maus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Isso cumprindo profecias. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. Se você é Cristo, salva a ti mesmo. É isso que eles estavam falando. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Quanta humilhação, quanto sofrimento. E dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. Eles estavam zombando de Jesus, na verdade. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo:
Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. O malfeitor querendo se aproveitar, né, de Jesus e também tirando sarro de Jesus, né? Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nada fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Irmãos, essa narrativa retrata os últimos instantes de vida de Jesus aqui na Terra, de vida física, de vida humana, de vida ministerial de Jesus aqui na Terra enquanto humano. E é incrível saber que Jesus, durante toda a sua vida, ele já sabia exatamente do momento que ele iria partir, que ele iria sofrer todas essas humilhações, que ele seria crucificado. E Jesus encarou de uma maneira muito impressionante todos esses fatos, porque mesmo ele sendo Deus, sendo um ser celestial, ele estava vivendo aqui como eu e como você. Então ele sentia as mesmas sensações que eu e você sente, sentia dor como eu e você sentia, ou como eu e você sente. Então, Jesus ele passou por tudo isso de uma maneira exemplar para todos nós. E nós hoje iremos refletir a respeito disso. E por falar em morte, sabemos pelas escrituras que Cristo já sabia do seu momento de morte. Ele sabia que ele iria morrer. Você já parou para pensar, já parou para imaginar o que será que se passa na cabeça de alguém instantes antes de morrer? Pessoas que sabem que vão falecer, pessoas que sabem que não irão sobreviver. Imagina só pessoas que estão aí em um voo e por exemplo, os motores param, acontece alguma catástrofe no avião e a iminência de um acidente acontece e está ali. O que será que passa na cabeça das pessoas? O que será que as pessoas elas pensam? O que será que elas perguntam? Quais são as dúvidas que vêm no coração dela naqueles instantes? O que será que elas irão confessar, talvez para alguém que esteja próximo, para uma pessoa que esteja do seu lado? Momentos aterrorizantes e de medo de morte são muito surreais. É algo que só sabe quem passou por isso e de fato faleceu. Então nós não temos como saber como é isso, mas nós temos um sinal, nós temos um caminho a seguir, que é de alguém que passou por isso e ressuscitou. E esse alguém é Jesus. Jesus ele viveu momentos agonizantes, porém se manteve sereno, se manteve consciente, se manteve sempre sabendo que ele veio ao mundo e que amava o próximo e que ele tinha uma missão e que aquilo fazia parte de sua missão. Jesus, ele sabia exatamente tudo o que ele tinha que passar e tudo o que ele tinha que fazer, e em nenhum momento ele perdeu o foco ou ele desviou sua atenção daquilo que de fato em sua vida ou importava, que era a sua missão de morrer por todos nós. Cristo, mesmo lá na cruz, ele emana o seu amor e a sua misericórdia de maneira maravilhosa, de maneira em que poucos humanos conseguiriam fazer. Então vamos partir aqui para o nosso primeiro ponto aqui. O primeiro ponto da nossa lição fala a semana da crucificação. Jesus ele sabia desde sempre. Ele sabia que seria crucificado e sabia o momento que seria crucificado, porque em várias ocasiões, quando os principais, quando a religião da época, os romanos ou os judeus tentavam incriminá-lo para tentar achar ocasião e matá-lo, sempre Jesus, quando percebia que a coisa poderia ficar séria, ele
falava assim: eu vou sair daqui porque ainda não é chegada a minha hora. Jesus ele sabia que seria os momentos em que ele seria crucificado, os momentos que ele seria morto. Jesus ele sabia de tudo isso. E durante a semana a semana que quando iniciou, que Jesus estava vivendo a iminência de sua morte, sabendo que se aproximava, como será que foi o comportamento dele? Jesus, em sua última semana, ao invés de desespero ou de medo, ele agiu de maneira digna, exercendo a sua missão. Jesus ele exerceu a sua missão até o último momento. Jesus ele seguiu certinho o seu propósito até momentos antes de dar o último suspiro, de puxar a última vez o ar e soltar o ar. Jesus ele fez tudo isso em amor a mim e a você. Jesus é magnífico e ele é amoroso. Sabe, adolescente? Sabe, você que está na iminência da sua vida e que talvez não conhece ou não entende bem por que nós devemos tanto a Jesus, você vai entender nessa lição que Jesus ele sacrificou a sua vida, ele entregou a sua vida por mim e por você. E é por isso que somos tão gratos a ele. Sabe? Jesus, ele na semana da morte, ele seria morto no final de semana. E ele sabia disso. Mas Jesus mesmo assim, de acordo com Mateus, capítulo de número 26, versículo do 26 até o 29, você vai ver que Jesus, ele estava ensinando. Ou seja, Jesus sabendo que ia morrer, mas mesmo assim, ele estava ensinando o evangelho, ensinando as leis de Deus, explicando para as pessoas como elas deveriam se comportar, como que elas deveriam tratar as coisas de Deus, a lei de Deus, mesmo diante da morte iminente. Jesus também, nessa semana da morte dele, na semana em que ele iria morrer, ele estava curando, de acordo com Lucas, capítulo 22, versículo 49 ao 51. Jesus curou na semana da sua morte. Jesus ele continuava exercendo as suas atribuições. Em João, capítulo 13, versículo 3 ao 5, Jesus ali aparece servindo, ou seja, ele veio para servir e mostrar que o mestre não é maior do que o seu senhor. Isso pensando em uma ótica entre líder e liderado, isso na ótica humana, isso na ótica de igualdade de pessoas, de ser humano. Jesus, mesmo nesse momento de morte, de semana da sua morte, Jesus ele se manteve em oração. Em Mateus 26 e 36 nós vemos Jesus se retirando para orar e para buscar a Deus. No momento agonizante que nem era a sua morte, Jesus estava aos pés de Deus em oração. E é incrível que também em Mateus 21 e 12, Jesus ele vai e purifica o templo. Lá ele vê os mercadores lá, os cambistas trabalhando no templo, vendendo, comprando, enganando pessoas, fazendo coisas erradas. Ele chega ali, ele faz uma limpeza geral naquele templo, mesmo sabendo que ia morrer, ele estava preocupado com as coisas do pai dele. Isso me faz refletir, na verdade, que as coisas de Deus, elas têm que ser prioridade em nossa vida. Elas têm que estar em primeiro lugar em nossa vida, por amor a Ele mesmo. Mas Deus ele é tão bom que mesmo que é nossa obrigação colocá-lo como prioridade em nossas vidas, mesmo assim Ele nos recompensa em fazermos a nossa obrigação. Deus ele é incrível. Deus ele é amoroso. Deus ele é um Deus apaixonado pelo ser humano, pelos humanos, sabe? Jesus ele continuou o seu ministério, as suas atribuições e a sua missão. É que ele veio aqui na terra até o momento em que ele foi traído por Judas, até o momento daquele beijo da traição em que Judas o beija e o entrega aos soldados. Está lá em Mateus capítulo 26 e versículo 47 até aos 56,
você vai ver essa narrativa. Jesus ele se manteve fiel. A semana da morte de Jesus foi uma semana em que ele manteve a sua vida exatamente como estava antes. Isso me faz lembrar uma história. Não sei se essa história é ocorrida ou é apenas uma ilustração, mas talvez você entenda. Chegaram para uma certa pessoa e perguntaram para ela e falaram assim: como você gostaria de estar quando Jesus voltar? Dizem que a pessoa olhou e falou: exatamente como estou agora. Isso é maravilhoso. Temos que estar sempre aptos à obra de Deus. Porque quando eu estou sempre apto a Deus, quando eu estou sempre preparado para Deus, quando eu estou sempre fazendo as coisas de Deus, exercendo a obra de Deus, quando Jesus voltar, eu irei subir sem precisar se preparar antes, porque eu já estou preparado. Deus ele não quer que nós nos preparamos para subir, mas ele quer que nós estejamos preparados. Porque quando nós falamos que temos que se preparar para a volta de Jesus, isso quer dizer que nós não estamos vivendo preparado. E a vontade dele é que nós estejamos já preparados, pois nós não sabemos quando ele há de vir. Mas esse é tema para uma outra lição. O nosso tema de hoje é a respeito da crucificação de Jesus. E eu estou apenas falando isso para que você entenda que Jesus, mesmo nessa última semana de vida, e ele sabendo que iria morrer, ele agiu exatamente como ele estava agindo, exercendo seu ministério. Sabe, Deus ele quer que eu e você, mesmo sabendo talvez o que irá acontecer no futuro, e alguma projeção que nós estamos fazendo, alguma expectativa, Deus ele quer que nós ajamos da mesma forma que estamos agora, ou seja, bem, salvos em Deus, fazendo o que é correto. É isso que ele quer que nós façamos. Ele não quer que a nossa vida com Deus melhore no futuro e só no futuro e agora nós estejamos de qualquer forma. Não, ele quer que seja o agora, o nesse instante, o nesse momento. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quais foram as últimas palavras de alguém que estava pendurado em uma cruz? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Esse é o ponto 2 de nossa lição. O ponto 2 de nossa lição tem exatamente esse título: Últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Meu irmão, o que será que Jesus falou quando ele estava lá? Vamos refletir rapidamente aqui em vamos comentar algumas situações. Antes de tudo isso, gostaria de ler aqui João, capítulo 19. Vamos pegar a Bíblia. João, capítulo 19, versículo 17 até o versículo 17 e 18. Vamos ler aqui. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Esse texto aqui ele narra os momentos finais da vida de Jesus. Esse texto aqui narra os momentos em que Jesus estava vivo e carregando a sua cruz. Jesus ele estava carregando a cruz onde ele iria morrer. O que Jesus está fazendo, para você ver o quanto que foi sofrimento, o quanto que é torturante isso, o que Jesus estava fazendo é como se ele estivesse carregando a própria arma. E era isso mesmo. Ele estava carregando o próprio revólver, vamos falar assim, no qual seria entregue para alguém que iria atirar nele mesmo. Jesus estava carregando a sua própria cruz, o seu próprio simbolismo de maldição, porque foi isso que se tornou Jesus nos momentos em que ele recebeu todos os pecados da humanidade, todos os pecados do ser humano, todos os nossos pecados. Que estava lá carregando a sua cruz. Mas mesmo Jesus estando nessa situação de aflição, de sofrimento na cruz, já com a cruz, já envolvido com a cruz, envolvido com a sua morte, Jesus
ele nos chama à intercessão. Jesus, ele mesmo agonizando, digamos assim, fisicamente, porque iria morrer, porque estava apanhando, estava levando uma cruz pesada. Jesus, ele fala assim, Lucas capítulo 23 e versículo 28, ele diz exatamente assim: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por os vossos filhos. Sabe, as mulheres estavam olhando para Jesus naquela situação e estavam chorando porque sabia que ele estava sofrendo e que ele iria morrer. Jesus olha para aquelas mulheres e fala assim: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, porque vocês irão passar por situações difíceis. Chorem por vocês mesmos, ou seja, orem por vocês mesmos. Nem precisa orar por mim nesse momento, mas orem por vocês mesmos. Sabe, alguém que está na iminência da morte, alguém que está indo para a cruz, para um matadouro, para ser morto, poderia sim pedir oração. Nós fazemos isso. Quando nós estamos querendo orar, passando por situações difíceis, nós olhamos para os nossos irmãos, para as pessoas mais próximas e pedimos oração. Ó, irmão, ore por mim, interceda por mim. Jesus faz diferente. Ele fala assim: olha, orem por vocês mesmas. Não orem por mim, não. Jesus, antes de morrer, as últimas palavras dele era essa, que nós devamos interceder um pelos outros. Jesus, ele é incrível, ele é magnífico. Jesus, ele nos chama à intercessão. Jesus, quando estava lá também, nesse momento da morte, ele também tem outras atitudes magníficas. Diante da morte, em sofrimento, Cristo ainda assim promove sua missão de ensinar e exercer seu ministério. Jesus, ele é incrível. Jesus, ele mostra para sua mãe, isso quando ele estava lá na crucificação com a cruz. Jesus, ele mostra para sua mãe, ele mostra à sua mãe o seu amor e o seu chamado. Jesus, no momento da sua morte, sabendo que ia morrer, ele demonstra amor pela sua mãe e consideração por Maria. João capítulo 19, do versículo 26 ao 27, fala assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos a recebeu em sua casa. Ou seja, Jesus está falando assim: olha, mulher, olha, mãe, esses aí que eu amo, no caso estava se referindo provavelmente a João, falando assim: olha, tá aí João, recebe João como teu filho, recebe os discípulos como os teus filhos, como você me tinha como filho. E olha para João e para os discípulos e fala: recebam ela como mãe, como alguém que vocês devam amar e honrar. Jesus, ele exalava amor. Jesus, ele exala amor. Ele é transbordante em amor. Jesus, lá na cruz, instantes antes, pouquíssimos instantes antes de morrer, ele promove salvação para um pecador perdido, em que as pessoas de nada o valorizavam. Lucas capítulo 23, versículo 43, nós já lemos isso. Diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós lemos o texto em que um falou assim: olha, um dos malfeitores estava com Jesus, falou assim: olha, você é Cristo, então salva você mesmo e salva a gente também, zombando de Jesus. O outro que estava do outro lado falou para aquele malfeitor e falou: rapaz, eu e você estamos aqui porque nós cometemos crimes. Mas esse aí o que fez? Nada. Nem no momento da tua morte. Tu sabe que vai morrer da mesma coisa que ele. Tu consegue respeitar a Deus? Jesus sereno ali no meio. E aquele homem olha para Jesus e fala, o que estava questionando o outro: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, ele é incrível, ele olha para aquele homem que talvez a sociedade tanto o desprezou e ele talvez tantos males fez a tantas pessoas, mas Jesus promove o perdão e olha para ele e fala assim: olha, hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Olha que coisa magnífica!
Agora nós temos um pecador, alguém condenado pelo Estado, recebendo de Jesus a promessa de que junto com Jesus estaria com ele no paraíso. Isto é maravilhoso. Isso é incrível. E você acha que para por aí? Os últimos momentos de Jesus parou por aí? Não. Jesus, além de promover o perdão para aquele malfeitor, Jesus ele também promove o perdão para os seus executores, para aqueles que estavam batendo nele, para aqueles que estavam crucificando, para aqueles que estavam escarnecendo dele, para aqueles que pegaram vinagre e puseram em sua boca, para aqueles que furaram o seu lado, as suas costelas e saiu água. Aqueles que estavam zombando dele, receberam perdão dele. Lucas 23:34 fala assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus, apanhando, sendo maltratado e morto, olha para os seus executores e fala, e pede a Deus perdão a ele, por eles, e fala: Pai, perdoa esses homens, eles não sabem o que fazem. Isso é amor de verdade. Isto é equilíbrio. Uma pergunta muito séria: como seria o nosso comportamento em momentos de angústia e de dor? Como é o meu e o seu comportamento no momento de angústia e de dor? O de Jesus foi se manter íntegro à sua missão e aos seus objetivos. Jesus continuou íntegro a Deus. Quantas pessoas, quando passam por momentos de dificuldade, abandonam o barco, abandonam Deus e se afastam? Quantos adolescentes não se afastam dos caminhos do Senhor porque passam por momentos de angústia? E muitos procuram até suicídio, sendo que em Jesus nós temos vida e nós veremos isso. Ponto 3. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre Jesus, todo o sofrimento dele foi em prol da minha vida e da sua vida. Isaías 53:5 fala assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o nosso texto áureo de hoje. Irmãos, adolescente querido, pelo sofrimento de Cristo, hoje eu posso ser feliz e você pode ser feliz. Pelo sofrimento de Cristo, hoje eu sou salvo e você é salvo e outros podem ser salvos. Pelo sofrimento de Cristo, por toda a angústia que ele passou, por toda a dor que ele sofreu, hoje eu e você estamos bem. Jesus ele olhou para a humanidade e viu que o ser humano seria incapaz de ser fiel a Deus da maneira que Deus queria que ele fosse. Seria incapaz, o ser humano seria incapaz de pagar as culpas que ele tinha, as dívidas com Deus que ele tinha de tanto pecado. Jesus ele resolveu se entregar por nós. E quando Jesus faz isso, nós estávamos caminhando para o abismo. Jesus, para impedir que isso acontecesse, ele vem e se entrega por nós. E agora, nada mais poderá nos condenar. Você entendeu isso? Nada, absolutamente nada poderá te condenar. Toda angústia, todo pensamento suicida, todo pensamento homicida, todo pensamento de tristeza, de desespero e de dor não podem ter efeito em nossas vidas se nós estivermos em Cristo Jesus. Até podem vir esses sentimentos, mas eles não farão morada. Nada mais poderá nos condenar. Não há nenhum tipo de feitiço, não há nenhum tipo de poder das trevas, do mal, que irá
nos condenar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, se alguém está lá com a videira verdadeira, com Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, com Cristo tudo é novo e renovado em nossas vidas e não há nenhuma condenação. Romanos 8:1 fala assim também: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação nenhuma. Cristo, ele garantiu a bênção para a nossa vida e nos tirou de toda a condenação. Agora não há mais condenação. Também Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida. Jesus veio para dar vida. João 10:10 fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É isso que Jesus veio. Ele veio para promover a vida através de sua morte, através de seu amor, através de sua misericórdia. Jesus, ele é magnífico. E quando Jesus, ele é magnífico, quando Jesus, ele faz tudo isso, e ele se entrega por nós lá na cruz, ele nos deixa um legado, o legado do amor. E nós agora temos que responder a isso. E como é que nós iremos responder a isso? Dizendo: sim, eu aceito e eu amo a mensagem da cruz. Existe até um hino 291 da nossa harpa cristã, que é a mensagem da cruz. E sim, eu amo a mensagem da cruz. Amar essa mensagem maravilhosa nos impele a viver a vontade do Pai, a fazer a obra de Deus, e isso implica anunciar o Evangelho. Amar a mensagem da cruz como Cristo nos amou e amar o que Cristo fez na cruz, que é isso que é amar a mensagem da cruz, nos impele a pregar o Evangelho, que foi para isso que Jesus morreu, para salvar não apenas eu e você, mas a toda a humanidade. Mateus 28:19 diz assim: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28:20 também, na continuação desse texto. Ou seja, Jesus, ele quer que nós preguemos o Evangelho, anunciemos a mensagem da cruz e amemos ela, porque ele estará conosco para todo o sempre. Ele fala assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você prega o Evangelho e ama a mensagem da cruz, você estará com Cristo e Cristo estará com você e você não estará só. Para encerrar, Mateus 16:15 fala: e disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A mensagem da cruz é salvação e é loucura para as pessoas que não conhecem. Mas através da minha vida e da sua vida, de você adolescente, salvo, a mensagem da cruz deverá ser pregada e deverá ser amada por outras pessoas. Nós, eu e você, devemos amar a mensagem da cruz e anunciar para o nosso próximo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula. Nossa próxima aula, se Deus quiser, lição número 7, será a ressurreição de Jesus. Nós estudamos hoje a morte, iremos estudar a ressurreição. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.